Entrei correndo no café como se estivesse fugindo de algo invisível. A manhã estava fria, o ar carregado de pressa, e eu só pensava em me esconder atrás de uma xícara de café quente. Mas, no instante em que atravessei a porta de vidro, o destino resolveu brincar comigo. Meu caderno escorregou da minha bolsa mal fechada e se abriu no chão como um pássaro ferido. As páginas se espalharam pelo chão polido, deslizando entre pés apressados e cadeiras arrastadas. Senti meu coração acelerar. Aquele caderno não era apenas papel e tinta, era a coleção dos meus pensamentos mais íntimos, frases soltas, pedaços de sonhos e cicatrizes transformadas em palavras. Agachei-me às pressas, tentando recolher tudo antes que alguém tivesse tempo de ler. Mas já era tarde. Uma mão masculina, firme e tranquila, alcançou uma das páginas antes de mim. Levantei o olhar e vi um homem, ajoelhado no chão, segurando minha folha com um cuidado quase reverente. Seus olhos, de um tom castanho que parecia guardar histórias, se fixaram em mim por um breve segundo, antes de baixar a vista para o que estava escrito. O amor é 5 segundos de coragem que dura para sempre. Ele leu em voz baixa, como se experimentasse o peso da frase nos lábios. Em seguida, ergueu os olhos para mim com um leve sorriso. Isso é bonito. Meu rosto esquentou. Era como se ele tivesse aberto a porta de um quarto secreto dentro de mim. Balancei a cabeça, tentando esconder o constrangimento atrás de um riso rápido. É só uma linha. Uma besteira que escrevi, provavelmente de uma história que nunca vou terminar. E então aconteceu. O silêncio. Não o silêncio barulhento de um café cheio, mas aquele que se cria quando duas pessoas se olham como se o mundo tivesse desacelerado de propósito. O som da máquina de expresso, o tilintar de xícaras, até a conversa alta na mesa ao lado, tudo desapareceu. Só havia ele. E eu. O chão frio sob meus joelhos contrastava com o calor súbito que invadia meu peito. Havia uma eletricidade no ar, uma sensação inexplicável de que algo maior estava em jogo, como se cada detalhe tivesse sido cuidadosamente ensaiado por um roteirista invisível. Ele me entregou a página com um cuidado exagerado, como se fosse frágil demais para ser dobrada. Quando seus dedos tocaram os meus, senti um choque suave, pequeno, mas suficiente para despertar em mim uma certeza desconfortável. Aquele momento não era acaso. Talvez essa história não esteja terminada, ele disse, com um brilho nos olhos que parecia enxergar além de mim. Talvez você só ainda não tenha encontrado o final. Fiquei sem palavras. Meu coração batia como se tivesse perdido o compasso. Senti-me dividida entre rir e fugir, mas permaneci ali, olhando para aquele estranho que parecia ter encontrado a chave de algo que nem eu mesma sabia que estava trancado. Recolhi as últimas folhas, ajeitei o caderno contra o peito e tentei respirar fundo. O cheiro de café recém-passado misturava-se com o perfume dele, algo amadeirado, discreto, mas impossível de ignorar. Cada detalhe gravava-se em mim como se fosse inesquecível. Ele estendeu a mão, ajudando-me a levantar. Aceitei, ainda atordoada. No instante em que fiquei de pé, senti que um fio invisível nos ligava. Não havia explicação lógica, apenas a sensação intensa de que o destino havia orquestrado aquele caos só para nos colocar frente a frente. Enquanto ele segurava minha página como se fosse um tesouro, percebi algo que me fez estremecer. Pela primeira vez em muito tempo, o acaso parecia ter se transformado em promessa. Ainda segurava firme meu caderno contra o peito quando ele apontou, com um leve gesto de cabeça, para uma mesa vazia perto da janela. Quer sentar? Assim você pode reorganizar suas páginas com calma. A proposta parecia simples, mas dentro de mim não havia nada de simples. Minhas pernas hesitaram. Parte de mim queria recusar, inventar uma desculpa qualquer e ir embora antes que aquele estranho tivesse a chance de descobrir mais sobre mim do que eu mesma estava disposta a revelar. Outra parte queria ficar. Queria saber quem era esse homem que, de repente, parecia ter atravessado o roteiro da minha vida sem pedir permissão. Engoli em seco, sorri nervosa e aceitei. Está bem. Caminhamos até a mesa. Senti cada passo como se fosse medido. O barulho do café voltava aos poucos, as vozes, o som de colheres batendo nas xícaras. Mas nada conseguia apagar a estranha consciência que eu tinha dele ao meu lado. O jeito como caminhava com calma, sem pressa. A maneira como segurava uma das folhas soltas que ainda não tinha me devolvido. Sentamos frente a frente. Ele colocou a página sobre a mesa e, com um sorriso quase tímido, a empurrou de volta para mim. Desculpe se invadi sua intimidade. Não resisti a ler.
Mas foi só essa linha. Balancei a cabeça, tentando aliviar a tensão. Tudo bem. Já passou vergonha maior na minha vida. Uma frase bonita não é nada demais. Ele arqueou a sobrancelha, divertido. Bonita? Eu diria que é verdadeira. 5 segundos de coragem podem mudar tudo, não acha? Olhei para ele mais tempo do que deveria. As palavras dele ecoaram dentro de mim com uma força inesperada. Mudei de assunto, para escapar do peso que ameaçava se instalar, e perguntei: E você? Sempre lê pensamentos de estranhos no café? Ele riu, um riso suave que parecia encher o espaço entre nós. O som era baixo, agradável, e percebi que eu queria ouvi-lo de novo. Só quando caem no meu colo, respondeu. Mas confesso que tenho uma queda por histórias inacabadas. Acho que elas carregam mais possibilidades do que finais bem fechados. Sorri sem perceber. Ele tinha razão. E havia algo magnético no modo como dizia isso, como se falasse de mim sem falar diretamente. Enquanto conversávamos, comecei a reparar em detalhes que me desconcertavam. As mãos dele eram grandes, mas delicadas no jeito de se mover. O tom de voz era firme, com uma cadência tranquila, sem pressa, como se cada palavra tivesse sido escolhida. E o sorriso? O sorriso. Tinha uma luz própria, dessas que aquecem e desarmam ao mesmo tempo. E, no entanto, o que mais me assustava era a sensação incômoda de familiaridade. Eu não o conhecia, não podia conhecê-lo. Mas, de alguma forma, parecia que já tinha esbarrado com ele em algum sonho antigo, desses que a gente esquece ao acordar, mas que deixam marcas na pele. Ele percebeu meu silêncio prolongado. Está tudo bem? Assenti. Rápida demais. Sim, só, distraída. Quase contei sobre a sensação de já conhecê-lo, mas engoli as palavras. Não queria parecer insensata. O garçom se aproximou, e James, finalmente ele disse o nome, James, pediu um café simples. Eu pedi o de sempre, cappuccino com canela. Ele riu quando ouviu meu pedido. Já me disseram que só pessoas otimistas pedem cappuccino com canela. Fingi indiferença, mas sorri por dentro. Ou talvez pessoas indecisas, que não sabem escolher entre café e sobremesa. Rimos juntos, e nesse riso havia uma intimidade repentina, como se estivéssemos relembrando piadas antigas. Quando a xícara chegou, o calor do cappuccino me trouxe à realidade. Eu deveria estar de pé, agradecendo a gentileza dele e seguindo minha vida. Mas não consegui. Ficar ali parecia certo. Como se, de alguma forma, o acaso tivesse me dado uma chance que eu não podia desperdiçar. No entanto, junto com o conforto vinha o medo. Medo de me enganar de novo, de abrir portas que talvez devessem permanecer fechadas. Pensei em todas as vezes que confiei e fui decepcionada. Pensei em como prometi a mim mesma não me deixar levar por coincidências. E então lembrei da frase que ele tinha lido, a minha própria frase, 5 segundos de coragem. Talvez fosse isso. Talvez bastasse escolher a coragem, ao menos dessa vez. Olhei para ele, que mexia distraído no café, e disse: Então, James, você costuma sempre transformar manhãs comuns em encontros improváveis. Ele ergueu os olhos e sorriu, como se entendesse o peso escondido naquela pergunta. Só quando sinto que vale a pena. E naquele instante, percebi que a hesitação havia se transformado em descoberta. Segurei a xícara de cappuccino entre as mãos como quem se agarra a um porto seguro. O calor do café parecia aquecer mais do que os dedos, penetrava em mim, empurrando para longe a frieza de lembranças que insistiam em retornar. James falava sobre coisas leves, viagens rápidas, o gosto por livros velhos, uma mania curiosa de observar desconhecidos em lugares públicos e inventar histórias sobre eles. Eu sorria, ria até. Mas, por trás desse riso, uma parte de mim estava em outro lugar, mergulhando em memórias que eu nunca tinha pedido para voltar. Vi-me de novo em uma cafeteria diferente, anos atrás, sentada diante de alguém que também sorria. Lembro da esperança no início, e de como tudo se transformou em silêncio pesado, em palavras duras que deixaram cicatrizes invisíveis. A dor de sentir-se invisível dentro de um relacionamento ainda me assombrava. Desde então, sempre temi o início de qualquer coisa nova. E ali estava eu, sentada em frente a um homem que não conhecia, mas que, de alguma forma, me fazia querer esquecer todas as juras quebradas do passado. A estranha contradição me paralisava,
entre o medo de reviver a dor e a vontade de acreditar que poderia ser diferente. Apoiei o queixo na mão, observando-o falar. Seus gestos eram tranquilos, as mãos firmes, o olhar direto, sem pressa. Não havia nada forçado, nenhuma necessidade de impressionar. E isso, paradoxalmente, era o que mais me impressionava. De repente, percebi que não estava apenas olhando para James. Estava olhando para um espelho do que eu poderia ser, se deixasse de carregar tanto peso. Ele interrompeu meu devaneio. Você parece distante. Pensando em quê? Mordi o lábio. A resposta imediata seria, em fugir. Mas não disse isso. Em vez disso, soltei um riso breve, nervoso. Pensando em como é estranho estar aqui, conversando com alguém que acabei de conhecer, e ao mesmo tempo sentir que não é estranho. Ele assentiu, como se entendesse mais do que eu havia dito. E, depois de um instante de silêncio, falou com uma sinceridade que me atingiu fundo. Eu sei como é. Depois que perdi minha irmã, eu também tive essa sensação. De que, às vezes, alguns encontros não são coincidência. São necessários. As palavras dele pousaram em mim como um peso e uma leveza ao mesmo tempo. Perda. Dor. Algo nele também carregava cicatrizes. Você perdeu sua irmã? Perguntei, cautelosa. Ele respirou fundo, olhou para a xícara à sua frente e, por um segundo, pareceu se perder na lembrança. Sim. Era mais nova do que eu. Um acidente. Daqueles que mudam tudo em 5 segundos. Desde então, tenho tentado não desperdiçar as pequenas chances. Como estar aqui, agora? Houve uma pausa. Eu não sabia o que dizer. A dor dele ecoava na minha, como 2 notas diferentes compondo a mesma melodia triste. A sensação de espelho era quase insuportável, mas também estranhamente reconfortante. Abracei meu caderno, como se ele pudesse me proteger, e decidi contar algo de mim também. Eu perdi a mim mesma, algumas vezes. Relacionamentos errados, promessas quebradas. Não foi um acidente, mas também mudou tudo. Passei a desconfiar até daquilo que parecia verdadeiro. Meus olhos se encheram de lágrimas, mas não deixei que caíssem. James apenas me olhou, sem pressa, sem julgamento. Havia compreensão em seu olhar. Não aquela compreensão distante de quem apenas ouve, mas a de quem já esteve no mesmo lugar, de quem reconhece a dor do outro porque conhece a própria. Então somos 2 com cicatrizes, ele disse suavemente. A diferença é que, às vezes, quando 2 cicatrizes se encontram, elas deixam de doer. Senti um nó na garganta. Palavras simples, mas que carregavam uma verdade que eu nunca tinha ousado pensar. Fiquei em silêncio, olhando para ele, tentando absorver a profundidade daquela frase. E pela primeira vez em muito tempo, não senti que precisava me esconder. Era vulnerabilidade, sim. Mas também era confiança. Uma confiança inesperada, que nascia ali, entre 2 xícaras de café e 2 histórias marcadas por ausências. Encostei o caderno na mesa, respirei fundo e, quase num sussurro, disse: talvez seja isso o que eu estava tentando escrever o tempo todo, que o amor não nasce da perfeição, mas das cicatrizes que aprendem a se tocar. Ele sorriu. Um sorriso calmo, cheio de reconhecimento, como se eu tivesse traduzido em palavras algo que ele sempre soube, mas nunca tinha dito. E naquele instante, percebi que minha solidão não estava mais sozinha. Quando a conversa no café começou a se transformar em silêncio confortável, James olhou pela janela e comentou: está um fim de tarde bonito lá fora. Quer caminhar um pouco? Hesitei. Parte de mim queria ficar ali, protegida pelo cheiro de café e pelo barulho familiar das xícaras. Outra parte, a que sempre se escondia atrás de desculpas, sussurrava que eu deveria recusar. Mas havia também aquela voz nova, pequena e ousada, que tinha nascido ao lado dele. E essa voz disse: vai. Quero, sim, respondi. Saímos juntos, e a cidade nos recebeu com uma brisa leve, carregada de sons e cores que eu juro nunca ter notado antes. As ruas estavam vivas, pessoas andando apressadas, vitrines iluminadas, músicos de rua enchendo o ar com violão e saxofone. O sol se despedia lentamente, tingindo o céu de laranja e rosa. Caminhamos lado a lado sem pressa. Eu observava como a luz dourada tocava o rosto dele, realçando cada traço, como se a própria cidade conspirasse para me mostrar o quanto aquele momento era raro. Gosta daqui? Ele perguntou,
apontando para um mural colorido que ocupava a parede de um prédio. Assenti. Sim. Mas hoje tudo parece mais bonito. Como se eu tivesse colocado lentes novas nos olhos. Ele sorriu, e nesse sorriso havia uma concordância silenciosa. Andamos mais alguns passos, e percebi que o ritmo da minha respiração se ajustava ao dele. Não era forçado, simplesmente acontecia, como se meu corpo tivesse aprendido um novo compasso. No meio da praça, um músico tocava uma melodia lenta no saxofone. Parei por um instante, ouvindo. A música parecia narrar exatamente o que eu sentia, uma mistura de calma e ansiedade, de medo e esperança. James parou também, respeitando o meu silêncio. E nesse intervalo, entre notas longas e o entardecer ao redor, senti que minha vida estava, pela primeira vez em muito tempo, em perfeita sincronia. Continuamos a caminhar, atravessando ruas, desviando de bicicletas e crianças correndo. E foi então que aconteceu. Nossos dedos se tocaram, de leve, quase por acidente. Mas, em vez de afastar a mão, ele deixou ali, entrelaçando devagar os dedos nos meus. Um arrepio percorreu meu corpo. O gesto era simples, mas carregava um peso imenso. Era um convite, uma promessa, uma coragem silenciosa. Olhei para ele, esperando encontrar hesitação, mas só vi calma. E isso me desarmou completamente. Por alguns segundos, tudo ficou suspenso. Minha respiração ficou curta, o coração acelerado. Quase acreditei que poderia beijá-lo ali, em plena rua, sob o céu alaranjado. O momento tinha a intensidade de uma cena escrita sob medida. Os sons, a luz, o toque. Tudo apontava para isso. Mas o mundo decidiu interromper. Um grupo de pessoas passou correndo, rindo alto, quase esbarrando em nós. O barulho quebrou o encanto, e o quase ficou pendurado no ar como uma frase inacabada. Afastei o olhar, rindo sem graça. Ele também sorriu, mas havia um entendimento silencioso entre nós. Não era frustração, era promessa. O quase tinha apenas adiado o inevitável. Seguimos andando, agora de mãos dadas. E eu pensava, estou vivendo exatamente o tipo de capítulo que sempre escrevi nos meus cadernos, mas nunca tive coragem de viver. A cidade parecia uma metáfora de nós dois. Cada rua escondia surpresas, cada esquina trazia uma possibilidade. A música dos artistas de rua misturava-se ao burburinho das pessoas, criando um pano de fundo que dava ritmo ao nosso encontro. Até o ar parecia mais leve, como se a respiração da cidade estivesse sincronizada com a minha. É engraçado, confessei. Passei a vida tentando imaginar histórias, e agora sinto como se estivesse dentro de uma. Só que eu não escrevi essa parte. James apertou levemente minha mão. Talvez porque algumas histórias não sejam feitas para serem escritas antes. Só vividas. Aquelas palavras pousaram em mim como uma revelação. Sempre tentei controlar tudo com palavras, como se escrever fosse uma forma de evitar dores e de prever finais. Mas ali, ao lado dele, percebi que talvez fosse isso que sempre me faltou: viver antes de escrever. O sol finalmente desapareceu, deixando o céu em tons de azul profundo. As luzes da cidade se acenderam, e cada poste iluminava nossa caminhada como um palco improvisado. Eu já não tinha medo. Pelo contrário, sentia uma calma que nunca havia sentido antes. Apertei a mão dele de volta, e nesse simples gesto encontrei a resposta para todas as minhas dúvidas. Às vezes, é no quase que o coração descobre como respirar de novo. Enquanto caminhávamos pelas ruas iluminadas, de mãos dadas, senti uma onda de pânico silencioso crescer dentro de mim. Era como se a realidade, que até então parecia um sonho cor-de-rosa, finalmente tivesse me alcançado. E se eu estivesse me enganando de novo? E se tudo isso fosse apenas um capricho do acaso, uma miragem que desapareceria no primeiro raio de sol da manhã seguinte? Apertei os dedos dele sem perceber, como se testasse se ainda estava ali. E estava. James caminhava tranquilo, olhando a cidade com a serenidade de quem não tinha pressa. Eu, ao contrário, sentia que estava à beira de uma corrida. Minha mente começou a me sabotar. Lembrei-me de promessas quebradas, de sorrisos que se revelaram mentiras, de mãos que me seguraram apenas para soltar logo depois. A cada passo, a voz do medo tentava gritar mais alto do que o som das ruas. Pensei seriamente em inventar uma desculpa. Dizer que precisava ir, que tinha trabalho, que estava cansada. Qualquer coisa que me devolvesse a segurança da minha solidão. Ao menos nela, eu já conhecia as regras.
Mas, antes que eu pudesse abrir a boca, James me olhou. Como se tivesse adivinhado a tempestade que eu carregava por dentro. Você está pensando em fugir, não é? Meu coração parou por um segundo. Ri sem graça, tentando negar, mas meus olhos me traíram. Ele não precisou de mais nada. Paramos em frente a uma vitrine iluminada. O reflexo nos mostrou lado a lado, como dois personagens de uma história que ainda não sabiam se estavam no mesmo capítulo. Ele se virou para mim, e seus olhos tinham a firmeza de quem sabia o peso daquilo que ia dizer. Lila, começou, com a voz calma, mas firme. Talvez a coragem não esteja em não ter medo. Talvez a coragem seja simplesmente não deixar o medo decidir por nós. As palavras caíram sobre mim como chuva depois de uma seca. Fiquei em silêncio, tentando absorver. Meu peito se apertava, dividido entre o impulso de recuar e o desejo de acreditar nele. Respirei fundo. O medo ainda estava lá, claro. Mas, de repente, percebi que talvez eu pudesse escolher outra coisa além dele. Olhei para James, e havia tanta verdade em seu olhar que, pela primeira vez em muito tempo, eu quis acreditar. Não em promessas eternas, não em finais perfeitos. Apenas no momento. Apenas nele. Soltei o ar devagar, como se libertasse junto dele o peso de anos de desconfiança. Então, eu escolho não deixar o medo decidir. Um sorriso suave se formou nos lábios dele. Não era um sorriso de vitória, nem de alívio exagerado. Era apenas o sorriso de alguém que reconhecia a escolha do outro, que entendia o quanto custava. Ele apertou minha mão, e continuamos andando. E, de repente, percebi que algo havia mudado em mim. O medo ainda caminhava ao meu lado, mas não segurava mais a coleira. Quem decidia agora era eu. Olhei para os prédios iluminados, para as pessoas que passavam, para a vida que continuava ao redor, e senti algo que não sentia há muito tempo: entrega. Uma rendição calma, como se finalmente tivesse baixado as armas depois de uma longa guerra. Não sabia o que o futuro reservava. Não havia garantias. Mas havia uma certeza nova dentro de mim. Eu queria viver aquele momento, sem atalhos, sem fugas. E, pela primeira vez em anos, percebi que confiar também podia ser uma forma de coragem. Terminamos o passeio voltando, quase sem perceber, ao ponto de partida. O mesmo café que havia testemunhado nosso primeiro encontro ainda estava iluminado, com mesas ocupadas por vozes apressadas e risos soltos. Mas, para mim, parecia outro lugar. Ou talvez fosse eu que tivesse mudado. Entramos sem combinar, como se fosse natural, como se o caminho tivesse nos trazido de volta. Sentamos à mesma mesa perto da janela. Não havia mais a urgência do início, nem o peso do silêncio que temíamos. Havia apenas calma. Um silêncio confortável, tecido entre nós como um cobertor quente. As nossas mãos se entrelaçaram sobre a mesa. Nenhum de nós tentou puxar a conversa para frente. Não era necessário. Estávamos exatamente onde deveríamos estar. Peguei meu caderno, aquele que tinha escapado da bolsa horas antes e me exposto de forma tão inesperada. Coloquei-o sobre a mesa, abri em uma página em branco e encostei a caneta. James observava, sem pressa, sem perguntas. Ele sabia que aquele gesto significava mais do que parecia. E eu também sabia. As palavras vieram rápidas, quase sozinhas. 5 segundos de coragem. E o amor começa. Quando terminei de escrever, olhei para ele. James não precisou dizer nada. O sorriso dele era suficiente para confirmar que aquelas palavras não eram apenas minhas. Eram nossas. Fechei o caderno com cuidado, como quem guarda um segredo precioso, e deixei a mão repousar de novo entrelaçada à dele. Pela primeira vez, senti que não havia mais páginas soltas na minha história. Havia, sim, um novo capítulo, ainda sem título, mas vivo, pulsando diante de mim. Respirei fundo, permitindo que a tranquilidade do momento me invadisse. Pensei em todas as vezes que temi acreditar, em todas as fugas, em todos os finais dolorosos que colecionei. E, ainda assim, ali estava eu, diante daquilo que parecia impossível, acreditar de novo. Talvez amor fosse isso, não ausência de medo, mas coragem de começar apesar dele. E, naquele instante, percebi que não tinha encontrado o fim de nada. Era o início. O início de uma história que não precisava ser perfeita, apenas verdadeira. O início de uma promessa sem garantias, mas cheia de presença. O início de algo que,
Mesmo se durasse apenas alguns dias, já teria sido eterno no tempo do coração. Encostei a cabeça de leve no ombro dele e fechei os olhos. O mundo podia seguir correndo lá fora, mas para mim, naquele instante, tudo estava suspenso, sereno, completo. E foi assim que entendi. A eternidade cabe em um momento. E o meu começou com 5 segundos de coragem.